Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, a mais uma aula aí de PPR, em que a gente vai conversar com vocês sobre essa fase que é de prova da estrutura da PPR e, posteriormente, a instalação. Na verdade, a gente está fazendo aqui um momento, onde eu vou falar algumas, digamos assim, algumas orientações para esse momento que é clínico e nós vamos discutir sobre esse assunto e sobre as experiências que vocês têm à medida que nós nos colocarmos diante de determinadas situações clínicas que exigem um olhar diferente, um olhar mais criterioso. Então, sejam bem-vindos para mais essa aula e a gente vai fazer esse momento, um momento de exposição, de algumas situações para que possamos, de fato, trocar ideias com vocês, tá bom? Então, segue aí a aula com a gente. Nós vamos falar da prova da estrutura, como eu falei para vocês, e da instalação, tá? A prova da estrutura, a gente tem que entender que ela é consequência de tudo que foi visto da PPR. Por que eu falo consequência? Ela é consequência de um bom exame clínico, ela é consequência de um bom delineamento, ela é consequência de um planejamento crítico, estabelecendo parâmetros para aquele paciente, ela é consequência de uma boa moldagem, de um bom vazamento e, claro, de um bom profissional de laboratório que, junto com o dentista, consiga, de fato, executar aquilo que foi pensado para o paciente. Bem, então a partir do modelo desenhado, e como eu já falei, que é a consequência de todas as informações e todos os processos que foram até agora vistos e elaborados, então, a partir do desenho realizado, é enviado esse modelo ao laboratório para que o técnico e sua equipe realizem toda a parte de enceramento, fundição e acabamento para envio de volta ao dentista. Então, a prova da estrutura ela vem de uma consequência também laboratorial, onde o desenho é reproduzido de uma forma de enceramento sobre o modelo de revestimento, e desse enceramento se parte para uma fundição. Então, idealmente, é que o laboratório respeite esse indicativo de planejamento que foi o desenho, Então, todas essas fases laboratoriais, elas são elaboradas, por alguém que, de fato, conheça as etapas, entenda o processo. Eu diria que é uma fase artesanal, não deixa de ser. É claro que a gente tem aí o universo digital chegando, com possibilidades de fazermos essa estrutura de uma forma diferente, mas hoje a nossa realidade ainda é a realidade do laboratório, dessa fase mais artesanal da construção da PPR. Bem, o que é que a gente deve saber quando essa estrutura chega de volta para ser provada clinicamente no paciente? A primeira coisa que eu devo observar é se o desenho está igual à estrutura, se há uma compatibilidade, se o que eu imaginei, se o que eu planejei foi executado em conformidade. Então, é o primeiro olhar que a gente vai ter. O segundo olhar, e isso ainda no modelo, a gente vai perceber, será que a estrutura está adaptada no modelo? Porque alguns fatores podem acontecer em que a própria estrutura no modelo, naquele modelo onde ela foi confeccionada, ela já tem algum tipo de alteração. Mas o ideal é que a gente cheque no modelo se há já algum tipo de alteração e se não há, nós vamos fazer essa correspondência na boca. Ou seja, eu vou checar se a adaptação que está no modelo é a mesma adaptação que está na boca do paciente. O terceiro fator é se há báscula, presença de báscula. Isso também checado no modelo, inicialmente no modelo. Então, nós vamos para o modelo, checamos se já no modelo existe algum tipo de movimentação ou báscula, e isso também é levado, essa mesma avaliação é levada para a boca do paciente. Saber se na boca a gente também tem essa inconsistência, esse problema. É claro que toda vez que você detecta um problema,
A gente ainda vai falar, mas nós temos que pensar na causa desse problema e nas consequências, tá? Um terceiro fator, um outro fator, na verdade, é a direção de sessão. Claro, quando você fez o delineamento, você pensou na direção de sessão como um fator principal, né? O primeiro fator do delineamento é a direção de sessão, então a gente tem que checar se a direção de sessão ela está correspondente àquilo que foi planejado. Então, checa-se no modelo, é óbvio, vamos checar na boca também. Então, essas checagens é modelo e boca, tá certo? Bom, também nós vamos checar os elementos da PPR, checar conectores, grampos, apoios, né, que fazem parte dos grampos, ou seja, nós vamos checar a adaptação geral e as especificidades de cada elemento desse, né, as características de cada elemento, com relação a conectores, se for maxilar, como é que está a relação desse conector com a fibromucosa, se for mandibular, a mesma coisa, que a gente já sabe que o mandibular tem que estar aliviado, com relação à fibromucosa. Já o maxilar, ele pode estar tocando, ele pode estar de forma passiva, tangenciando a fibromucosa. Então, são fatores que devem ser pensados, foi pensado previamente, né? O laboratório tem consciência dessas obrigatoriedades, mas aí você tem que checar, né? Se há conformidade do desenho com as características dos elementos, para que quando a PPR for concluída e o paciente estiver com ela em uso, haja uma ideia de que essa prótese ela vai ter uma durabilidade, ela não vai ter e ela não vai trazer prejuízo para o paciente, ok? Bem, para que a gente entenda a sequência que é dada a partir do momento em que a estrutura chega ao teu consultório, a gente fez esse slide para que ficasse um pouquinho mais clara a sequência, né? Dentro dessa sequência, o primeiro fator vai ser a prova da armação, de fato, como a gente comentou no slide anterior, estabelecendo parâmetros para essa avaliação. Então, vocês vão avaliar tanto no modelo como na boca. Na ideia de que temos uma armação em conformidade com todos os seus critérios, a próxima etapa seria fazer a relação maxilomandibular. Então, faz-se aí com silicona ou com cera essa relação, faz-se a escolha, a seleção dos dentes, seleção de cor, seleção de forma, e a partir daí envia-se ao laboratório para que seja realizada a montagem dos dentes artificiais. Lembrando que se a armação não tiver em conformidade, a primeira coisa que vai ter que ser feita é descobrir o problema, a causa desse problema e, muito provavelmente, trabalhar em cima desse problema, seja na repetição de uma moldagem, seja no ajuste de estrutura, para que você possa seguir com o seu trabalho. Bom, indo para o laboratório, né, o técnico vai fazer a montagem dos dentes e te devolver. Na devolutiva do laboratório, ele vai esperar o quê? Se você, junto com a sua avaliação, vai dar a conformidade, né, da montagem dos dentes. E essa conformidade vem da avaliação da fonética, avaliação estética, avaliação da oclusão, né, dos contatos, se não há uma alteração oclusal que justifique uma remontagem, né, pode acontecer uma possibilidade, sim, de se solicitar uma remontagem, porque os dentes estavam montados de uma forma que alterou a oclusão, ou que a estética não for favorável, ou até mesmo porque o paciente não for satisfeito, né? Então, a gente tem que considerar isso. Em estando tudo ok, né, o que é o que a gente espera, nós vamos devolver ao laboratório com o indicativo da cor de gengiva para que seja acrilizada. Essa acrilização, né, ela já é a fase final de entrega, então eu diria que você tem que ter todas as suas avaliações feitas e recomendações para fazer essa recomendação para o laboratório da acrilização. Então, para isso, você também vai escolher a cor de gengiva, que pode ser feita através de uma escala padrão, né, cores que já vêm pré-definidas, e tem uma escala de caracterização de gengiva, que é a escala Tomás Gomes, que você também pode escolher através dessa escala. Uma vez feita a acrilização, vem a fase de instalação, que a partir daí você vai fazer algumas checagens para que seja feita uma instalação inicial, a instalação propriamente dita no consultório, e os retornos para que a gente observe se o paciente
indica algum problema no uso da prótese pós-instalação. Eu costumo dizer que eu só considero a prótese instalada uma vez que o paciente me diga que está tudo ok, né? Então, o ato da instalação, ele não é somente aquele ato da entrega da prótese, ele é um ato contínuo até você fazer todas as checagens, ok? Bom, então nós vamos partir agora para a ação, né? Fazer essa avaliação da estrutura no modelo e da estrutura na boca, né? Dando aqui algumas dicas, né, de como a gente vê essa etapa, certo? Bom, no modelo, pessoal, nós vamos, na verdade, no modelo e na boca, nós vamos fazer as mesmas análises, tá? Só que no modelo você já tem como ver algumas coisas que podem te direcionar com relação à sua análise na boca. Então, já checa conector, vê se no modelo ele já está aliviado, checa grampo, checa item por item, tá? Faz aquele checklist, aquele slide que a gente mostrou, né? Adaptação, báscula, componentes. Faz o checklist no modelo para que quando você for realizar em boca, você já tenha algumas certezas com relação a como essa estrutura estava adaptada no modelo e se aquilo está do mesmo jeito na boca. É importante a gente ter em mente o seguinte: a estrutura adaptada no modelo, a estrutura adaptada na boca, estando iguais em adaptação, né? Ou seja, não houve aí nenhuma diferença, sua moldagem foi boa, seu modelo também. Agora, na condição, você está analisando no modelo, a estrutura está perfeita no modelo, chegou na boca, está diferente, está com báscula, não está adaptada. Então, a gente tem que começar a fazer aquela interrogação: onde está o problema? Se ela está adaptada no modelo e não está na boca, a gente tem que pensar que deve ter havido alguma questão no processo de moldagem e vazamento. Porque se ela está bem no modelo e não está bem na boca, o técnico ele vai levar em consideração o modelo, né? É o referencial que ele tem. Então, essa análise do modelo ela é importante até para a gente descobrir, né, se houver algum problema, onde começou esse problema, tá? Bom, falando aqui de conectores, tá certo? Com relação a conector, o conector inferior ele tem que estar aliviado. Então, esse alívio, aliviado da fibromucosa. Então, ele já pode ser checado se você passar um fio dental, tá certo? Entre o conector e a fibromucosa. Ali no modelo de gesso mesmo, tenta passar, ver se o fio dental não está prendendo, né? Ele tem que estar livre de passagem, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o conector maior e inferior não pode fazer pressão nessa área, porque uma vez que haja contato, carga, né, pressão, força nessa região, muito provavelmente você vai ter aí como consequência, tá? Uma perda de estrutura, né? Uma recessão, com perda óssea. E não é raro a gente ver pacientes com essa configuração, né? O dente que perdeu estrutura na região lingual, e quando você vai ver o paciente fazer uso de uma prótese removível. Isso é ruim porque na possibilidade de um outro tipo de tratamento, né? Fora o fato de perder a parte óssea, né, e o suporte, um outro tratamento com PPR dificulta muito a confecção do conector lingual, tá certo? Já o conector maxilar, você pode considerar que ele tem contato, né? Ele, diferente do conector lingual, ele não pode estar aliviado, né? Não pode ter espaço. Esse espaço, se acontecer, vai ser um espaço, inclusive, de acúmulo de alimento. O paciente vai começar a se queixar, porque vai dizer que está acumulando alimentos no céu da boca, né? Dificulta, inclusive, a fala, muitas vezes, dependendo do conector. Então, é importante checagem, né? Se no modelo já tem esse contato para o superior e o alívio para o inferior. E quando vocês forem para a boca, pessoal, essa mesma checagem vai existir. Então, vocês têm que saber se há, de fato, né, uma correspondência de como a estrutura está com relação ao modelo e à boca do paciente. Porque essas regiões, muitas vezes, elas acabam sendo negligenciadas nesse olhar, né? E a gente só vai ver a consequência depois. Porque normalmente o que é que se vê? Vou olhar o dente, vou olhar o grampo, vou olhar a relação dos grampos, da retenção, porque isso é a queixa principal do paciente. Mas, na verdade, os conectores, eles passam despercebidos por muitos, mas eles também são causas de queixa, principalmente, repito, quando há um dano à fibromucosa, e aí muitos pacientes podem apresentar dor, ou quando há acúmulo de alimento no superior,
e até alteração na fala, né? Porque a língua atrapalha um pouco a língua, o espaço entre o conector e a fibromucosa faz com que saia o ar de uma forma diferente. Então, tem que prestar atenção e é muito importante. Propositalmente, nos nossos slides, eu botei o conector como sendo a primeira avaliação que vocês vão realizar. Então, propositalmente, a gente colocou o slide dessa forma, né? O conector sendo o primeiro item a ser avaliado. Depois virem os grampos. Então, para que ninguém esqueça, tá certo? Então, essa é a primeira dica. Avaliem o conector. Bom, aí nós vamos agora para a avaliação da correspondência entre desenho e estrutura no modelo, desenho e estrutura na boca. Então, o que a gente vai perceber é o seguinte, o desenho está correspondendo, a estrutura está correspondendo ao desenho, os grampos estão na mesma posição que foi onde foram indicadas as áreas de retenção, né? Se sim, né? Ok, nós vamos seguir na boca. E se não, nós vamos ter que reavaliar, às vezes até repetir uma estrutura. Então é importante essa correspondência, checar, vocês terem os dois modelos juntos, né? O modelo do desenhado, o modelo de trabalho onde foi feita a estrutura, avalia se há correspondência, se há correspondência, ok, vamos para a boca, vamos fazer isso aí, essa mesma avaliação na boca. Agora, sempre prestando atenção, porque não é só o desenho do grampo, é onde este grampo está posicionado. Será que a área em que eu determinei que era a área de retenção, será que o grampo está de fato nessa área? Será que ele está dando a retenção adequada? Porque lembre-se, retenção em PPR, ela não precisa ser uma retenção a mais, ela tem que ser a retenção adequada. Retenção demais em PPR quer dizer, inclusive, falha, porque se você imaginar que você está dando uma sobre-retenção, né? É mais força sobre aquele dente, o deslocamento dessa prótese pelo paciente no ato da remoção pode estar mais dificultado, pode gerar um desconforto. Então, assim, a retenção ela tem que ser trabalhada na medida correta, nem mais, nem menos. Bem, pessoal, nessa fase da prova da estrutura na boca e no modelo, né, a fase de análise e avaliação, é desejável que esteja tudo ok para que a gente siga com o nosso trabalho. Porém, algumas vezes, até durante a prova na boca, a gente precisa ajustar algumas coisas para que a estrutura entre e faça o seu assentamento final da forma mais adequada, tá certo? Então, a gente tem que ponderar algumas questões. Primeiro, esse ajuste é um ajuste possível ser feito clinicamente? É o primeiro ponto. Segundo, se não for possível ser feito clinicamente, se eu enviar de volta para o laboratório, é um ajuste que não vai alterar a estrutura ou a biomecânica da relação da estrutura com a boca do paciente? E terceiro, os ajustes que eu estou fazendo alteram a estrutura de tal forma a danificá-la, perdendo sua rigidez, ou alteram o dente de tal forma a que o paciente tem algum prejuízo, no caso sentir dor ou excesso de carga sobre os dentes, são coisas que a gente tem que pensar, né, para que o ajuste seja de fato realizado. Caso contrário, o ideal era repetir uma moldagem e fazer uma nova estrutura. Eu diria que se o ajuste for mínimo, é possível a gente pensar de fato em fazer esse ajuste, né? Um ajuste que não comprometa esses fatores, né? O fator biológico e o fator mecânico, de tal forma a alterar essa relação. Agora, se for um ajuste que você perceba que haja um prejuízo, de fato, a essa relação biomecânica, é melhor repetir a estrutura, repetir moldagem, né? Às vezes até alterando o teu planejamento, ok? Bom, tudo tem que ser pesado. Então, a gente tem alguns ajustes que são até fáceis de serem pensados. Puxa, eu vou desgastar a estrutura, né? Mas será que eu desgasto a estrutura ou desgasto o dente? Né? É um dilema. E até que ponto eu posso desgastar um e outro? Então, é uma primeira questão. Uma outra questão é aumentar ou diminuir retenção. Às vezes, a estrutura, você pensou nessa estrutura com uma quantidade de retenção calibrada, mas por alguma razão, ou ela veio e está com pouca ou menos retenção daquilo que foi pensado, ou está com uma retenção a mais, né? Você percebeu que o conjunto da estrutura ficou muito retentivo. Então, são fatores que você vai pensar até que ponto vale a pena uma alteração ali
clínica ou mesmo laboratorial para preservar essa estrutura e manter o caso, seguir com o caso, ou mesmo rever seu planejamento, refazer a moldagem e fazer uma nova estrutura. A gente tem que pensar o seguinte, tudo tem pró e contra, né? Então, se a gente pensar em desgaste do dente ou da estrutura, vamos saber assim, o que é bom para um e o que é bom para o outro, o que é que faz bem, o que é que não faz bem para um e o que é que não faz bem para o outro. Então, na hora que eu penso numa estrutura, numa parte da estrutura que eu tenho que desgastar, eu tenho que pensar que parte é essa. Se eu tiver que desgastar o braço de oposição, se eu tiver que desgastar o braço de retenção, eu diria que são duas partes críticas da prótese, tá certo? Que você pode, um desses desgastes, levar a um enfraquecimento dessa região e aí até uma possível fratura desse metal com o uso diário do paciente. A mesma coisa se a gente pensar em nível de conector, só que o conector tem mais volume, né? Ele é mais largo, então o conector muitas vezes é possível você fazer ligeiros desgastes sem perder as qualidades biomecânicas do conector. Com relação a dente, a gente tem que entender o seguinte, desgaste demais, eu posso sair de um desgaste superficial em esmalte e entrar na dentina, né? E até que ponto isso vai ser favorável, porque na hora que eu coloco e exponho dentina, eu posso estar submetendo o paciente à dor, né? Quando os elementos da estrutura entrarem em contato com essa região. Então, ao pensar em desgaste, eu tenho que fazer um desgaste mínimo, se eu pensar que se é necessário. Então, esse desgaste ele tem que ser um desgaste guiado. Normalmente, a gente coloca alguma pasta evidenciadora para guiar o local e a quantidade. Eu normalmente indico desgastar muito de leve, tanto o dente como a estrutura. E é claro, você desgasta, prova. Não é um desgaste de uma vez só, é um desgaste que você vai sendo guiado pela quantidade indicada pela própria pasta evidenciadora. Se a gente pensar em aumento ou diminuição de retenção, existem situações e até alguns profissionais que indicam fazer isso usando alicates, né? Eu já gosto de fazer um pouquinho diferente, a gente vai mostrar isso aí para vocês. Agora, o fato é que alguns desgastes são necessários agora, durante a prova da estrutura, para que ela faça seu assentamento final. Uma vez feito o assentamento final da estrutura, ela entrou ali na boca do paciente, está lá na posição, eu vou avaliar se há outros fatores que precisam de intervenção, no caso a retenção e até mesmo a relação do apoio com o seu nicho, se há relação, se de fato não há espaço entre um e outro. Mas o fato é, pessoal, que assim, durante a prova da estrutura, eu normalmente recomendo fazer os desgastes na estrutura e no dente para que ela faça seu assentamento final. Mas qualquer alteração de aumento ou diminuição de retenção e adequação do apoio ao seu nicho, eu só gosto de fazer durante o ato da instalação, tá certo? Então eu observo, vejo que há o problema, vejo se a solução é simples ao ponto de ser feita na etapa seguinte e se for, eu faço essa opção no ato da instalação realizar. Por que isso? Porque no ato da instalação eu já vou ter uma peça completa com a resina ali na região de dentes, né, os dentes montados e às vezes e muitas vezes a própria resina que está ali, por exemplo, confere mais retenção ao grampo, principalmente os grampos de ação de ponta. Bom, mas isso é coisa para a gente conversar daqui a pouquinho. Eu só queria falar com vocês sobre a possibilidade de fato da gente fazer alguns ajustes. Sempre lembrando prós e contras de cada intervenção. Bom, uma vez feito, tá, essa avaliação e com ou sem ajustes, tá? Lembrando sempre que os ajustes a serem realizados são aqueles que são possíveis, né? E que não haja prejuízo biomecânico. A próxima etapa seria realizar a relação maxilomandibular, que pode ser feita já com aqueles rodetes de cera que vem na estrutura, ou mesmo com um registro em silicona, né? Uma silicona leve sobre as oclusais dos dentes. Quando da região anterior, que envolve a estética, é preciso fazer o registro da linha média
e o registro da linha do sorriso, para que seja feita uma escolha de dentes, né, o tamanho dos dentes, compatível, né, com a estética, principalmente a relação do lábio, né, durante o sorriso do paciente, tá? Então, o registro é feito, uma vez feito o registro, você vai para a seleção dos dentes, e aí essa seleção, você pode usar escalas de dente, né, diferentes, né, que a gente tem no mercado. Você tem aí Biotone, Art Plus, VIP, enfim, vai depender daquilo que você quer como resultado final para o seu paciente. E muitas vezes você vai também escolher a forma do dente, principalmente porque você está ali vendo o paciente, vendo uma prótese antiga que ele já use, a forma do rosto, fazendo uma composição estética de fato, para que oriente o laboratório com relação às características faciais do paciente, para que dê harmonia a essa montagem. Bem, uma vez que foi indicado o laboratório, a forma dos dentes e a sua cor, o laboratório, o técnico, vai fazer a montagem. E na volta, no retorno desse material do laboratório, nós vamos fazer a prova tanto estética como funcional. Aprovado, né, uma vez visto, aprovado pelo paciente, aprovado por vocês, esses dois critérios, né, harmonia estética e harmonia funcional, e aí vai a oclusão, né, vai toda essa parte de montagem de dentes posteriores e anteriores, sem esquecer aí das guias, tá? Vocês vão devolver ao laboratório para acrilização, né? E é óbvio que o que se espera é que o que foi visto agora nessa fase retorne do laboratório da mesma forma. Então, essa fase de prova de dentes, eu diria que é até uma fase rápida, se o laboratório entendeu, e se você montou em articulador, né, se ele entendeu toda essa dinâmica de como você quer a oclusão e a estética do paciente. Para isso, pessoal, muitas vezes é importante um registro fotográfico, é importante até um filme, né, com o paciente, você mostrando algumas variáveis que você queira colocar na nova montagem ou alterações que vocês queiram fazer. Essa comunicação com o laboratório, ela é muito importante para que o resultado final seja correspondente, né? Então, uma vez feita a montagem, uma vez devolvido, acrilizado, nós vamos para a fase de instalação. Tá certo? Bem, então chegamos ao ato da instalação, né? Que é um ato de entrega da prótese, e não somente de entrega, mas um ato de análise e avaliação de como a prótese chegou, como está a relação dela com a boca do paciente e como o paciente vai reagir ao colocar essa prótese em função. Então, a instalação, eu costumo dizer que ela não é só naquele dia que você entrega, não. Ela é um ato contínuo, né, da entrega e das avaliações posteriores. Então, é muito importante que se tenha em mente que ela não é só de uma instalação, né, o dia da instalação, são os dias que se seguem também após a instalação. Então, nós temos a instalação propriamente dita, que é aquele ato clínico em si, de ajuste e adaptação para a entrega da prótese. Nós temos nesse mesmo ato, nesse mesmo dia, as instruções que vão ser dadas ao paciente, né? E os retornos e os reajustes que vão acontecer. Normalmente a gente quer que sejam mínimos, né? Mas vão acontecer porque o paciente ele vai ter que se adaptar. É uma nova prótese, é uma nova relação ali biomecânica, e a gente tem que entender que essa relação, o termômetro disso ao paciente é como ele se sente, se está confortável, né? Então, nós temos alguns objetivos no ato da instalação, né? Porque o objetivo maior é deixar confortável, é que o paciente sinta aquela prótese como algo comum, normal, não apontando dor, não apontando desconforto, né? E que essa relação não prejudique as estruturas biológicas. Então, esse é um primeiro objetivo. O segundo é a orientação do paciente, é ensinar esse paciente a relação que ele tem que ter com a prótese, né? A relação com a higienização, a relação de como ele vai colocar e como ele vai tirar, mostrando sempre para ele que isso dá uma maior sobrevida, uma durabilidade maior, dá um maior conforto. Então, esse paciente vai poder passar mais tempo com essa prótese, mas ainda assim criar um programa de retorno
para que esse paciente tenha como tenha a prevenção como uma ideia, né, que tem que ser revista sempre. O profissional dentista tem que estar sempre reavaliando aquela prótese, porque se houver algum tipo de problema, previamente a gente tem como intervir e diminuir o dano, se houver, ou até mesmo corrigir para que não cause dano. Então, essa parte de instrução do paciente, durante o ato da instalação, ela na verdade, ela vem em toda a fase de construção da prótese, mas no ato da instalação ela tem que ser revista e reafirmada. Porque o paciente de prótese removível é um paciente, como qualquer outro paciente de prótese, ele tem que estar retornando e fazendo a prevenção, ok? Bom, quando essa prótese chega, algumas ações vão ter que ser vistas e revistas, né? Porque agora a gente tem um elemento resina que está ali e que pode interferir de alguma forma no nosso resultado. Então, nós vamos fazer uma primeira inspeção tátil e visual, entender se não há bolhas, se não há espículas, se não há bordos cortantes. Isso diz respeito à resina, porque a parte metálica já foi vista anteriormente, né? Uma vez a prótese estando na boca do paciente, nós vamos avaliar a parte estética, perfil, relação oclusal, se está em relação cêntrica, se foi mantida a oclusão de acordo com o que tinha sido previsto, se essa prótese apresenta a mesma retenção ou se aumentou, diminuiu a retenção e se está estável, né? Esteticamente, nós vamos fazer os testes fonéticos, saber se esteticamente o paciente se sente bem com a prótese, né? Que é o que se espera, né? Enfim, verificar áreas de compressão, se não estão causando dor. Então, esse primeiro momento é de muita avaliação, né, por parte do protesista, para que você entregue naquele momento a prótese com a menor possibilidade de dar problemas ou de o paciente sentir algum tipo de desconforto. Bem, alguns fatores podem impedir que você consiga colocar a prótese na boca do paciente. Então, calma, tá? No ato da instalação, muita calma. O que vai acontecer é que você tem que observar que agora tem um elemento a mais, que é a resina. E muitas vezes essa resina vem em excesso na região próxima aos dentes pilares. Então, esse excesso de resina próximo aos dentes pilares, no modelo, às vezes não é nem percebido por você, mas tente tirar a estrutura do modelo, você vai ver que ela está mais presa, mais retida. Isso se deve à presença da resina. Muitas vezes, no ato de tentar remover, você até fratura os dentes pilares. Então, olha só, quando você vai levar isso para a boca, você vai com todo cuidado, não coloque e empurre a prótese de uma vez. Observe as áreas vizinho aos dentes pilares diretos. Se houver isquemia nessas áreas, você não coloca a prótese, você vai tirar, identificar a região onde houve a isquemia e você vai desgastar. Essa prótese não pode entrar, não pode ser forçada, causando dano ao tecido. Se você tentar, de uma forma ou de outra, empurrar de uma vez, é possível que cause um rasgamento de tecido, sangramento, né, e dor para o paciente, e um desconforto que vai durar ali durante o ato da instalação. E o paciente com esse desconforto, ele leva esse desconforto para casa, né, porque não vai ser tão cedo que vai curar, né. Então, primeiro indicativo do ato da instalação, não faça força para a prótese entrar. Tenta colocar, tá, com o mínimo contato, a mínima pressão. Observou a isquemia, observou que a prótese não está entrando, vai atrás de ver em que região a resina está tocando. Lembrando, por que você vai atrás da resina? Porque como você já avaliou a estrutura, você sabe que se a estrutura foi aprovada, ela não tinha problema. Quem está causando alguma limitação é a resina, que foi a coisa nova que entrou aí. Então, observe a parte de resina, a relação principalmente próxima aos dentes pilares diretos. Na verdade, pilares diretos e indiretos, né? A relação da resina nessas áreas desdentadas próximo aos dentes. Uma outra questão que também pode, uma vez solucionado esse primeiro fato, você pode chegar ao momento de colocar a prótese e ela não ficar, ela ser expulsa, né? Ela não ficar no seu assentamento final. E o paciente se queixar, olha, ela está saindo. Mas isso pode acontecer também por sobreextensão, invasão ali do soalho ou mesmo da região de fundo de sulco, e os músculos, né, vão começar a colocar para fora.
Então, essa área de sobreextensão também tem que ser percebida, tem que ser desgastada, avaliada e desgastada, para que você, com desgastes orientados, também não tire demais, né? Você tem que tirar o suficiente para que haja uma relação equilibrada e estável entre a musculatura e a prótese. Uma outra questão também, né, que agora a gente também tem que ver, porque na prova da estrutura você não viu porque não tinha resina, mas é a relação com os freios, né, os freios e as bridas. Da mesma forma que o item anterior, né, que é a sobreextensão, a relação da sobreextensão com a musculatura, é a relação também com os freios e bridas, porque uma vez que a resina vai invadir essa região, tanto o freio como bridas, uma vez acionados, vão colocar a prótese, vão tirar a prótese da sua posição. Então, o que tem que ser visto é o alívio dessas regiões para que a prótese faça o seu assentamento final. Por último, uma coisa também que tem que ser observada, um fator, é a questão do tempo, né? A prótese removível, não adianta você fazer uma estrutura hoje e instalar um ano depois, tá certo? Por quê? Porque os dentes, até por conta da ausência de dentes, né? Os dentes vizinhos às vezes se movimentam, e essa movimentação acontece de uma forma dinâmica, né? Com a oclusão, com distanciamento, abrindo mais diastemas, fechando espaço. E quando você demora a colocar a estrutura, pode acontecer dela não mais se adaptar, ou ela forçar demais determinados dentes. Então, a recomendação é que você não demore para a instalação. Fez a moldagem, provou a estrutura, o mais rapidamente tente finalizar o trabalho para que você não tenha esse problema e a partir daí ter que trabalhar com desgastes ou mesmo repetindo um trabalho. Bom, então vamos para a ação, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui de uma etapa de ajuste da parte clínica que envolve um item que foi anteriormente falado, que é o excesso de resina na região ali dos dentes pilares e na região até de rebordo, onde muitas vezes a resina faz um preenchimento de áreas retentivas do rebordo. Então vamos passar aqui para vocês darem uma olhada. Bom, esse vídeo ele tem a ideia de mostrar para vocês o excesso, olha só, de resina nas regiões ali de rebordo, tá? Olha só, aquela curvatura em direção ao rebordo. E na região anterior mostrar o excesso lateral mesiodistal que impede a inserção final da prótese. Então a ideia, na verdade, é trabalhar removendo essa resina de uma forma orientada. Observem aí a curvatura ali na região de rebordo. Então, vocês podem fazer isso, esse desgaste de uma forma criteriosa, usando uma pasta evidenciadora. Façam um desgaste mínimo e vão testando. À medida que vai desgastando, vai testando, desgastando e testando, tá? Podem fazer com brocas maxi-cut ou mini-cut, arredondando os ângulos, para não deixar ângulos vivos que possam vir a machucar o paciente quando essa prótese estiver em função. Então, a ideia é conduzir esses desgastes de uma forma orientada, tá? Não achem que vou desgastar tudo de uma vez para entrar também, para facilitar meu trabalho. Não. Vocês vão fazer de forma orientada, desgastes mínimos, onde foi identificado que haja invasão da resina em áreas retentivas ou em áreas de dentes. Na região do rebordo é muito comum as áreas retentivas estarem próximo ali ao fundo de sulco, tá? E nas regiões de dentes, né, dos dentes pilares, há uma invasão da resina, né, nas superfícies mesiodistal em relação aos dentes pilares. Então, observem que o desgaste é feito, inclusive, próximo aos grampos. Bom, aqui cabe uma ressalva. Vocês lembram que a gente comentou sobre a falta de retenção de uma prótese lá atrás, que algumas pessoas recomendavam o uso de alicate? Bom, quando a resina ela está sobre o grampo, ela aumenta a retenção, porque ela diminui a flexibilidade desse grampo. Então, principalmente se for grampo do tipo ação de ponta, que tem aquela alça, quanto mais coberta tiver a alça, mais retentivo fica o grampo. Então, você pode aliviar ou diminuir a retenção desse grampo, diminuindo a quantidade de resina que está cobrindo a alça. Então, por isso que eu faço essa alteração de retenção agora, né? Porque eu vou observar. Bom, voltando aqui ao objetivo do vídeo, vocês vão observar que nós estamos desgastando, né? De forma proposital, eu estou colocando o mesmo tempo clínico.
Ou seja, não é feito tudo de uma vez, a gente realmente precisa do desgaste orientado, né? Para que devagarzinho essas proximais, esse fundo de sulco vá possibilitando, né, o ajuste final. Lembrando que um bom guia para vocês são as áreas isquêmicas. Se ainda persistir áreas de isquemia, você vai continuar desgastando. Um outro ajuste a ser feito é o ajuste das áreas de compressão. Para isso, você vai usar uma pasta evidenciadora, que pode ser a pasta catalisadora da zinc enólica, passar essa pasta na parte interna da célula e uma vez essa pasta passada, você vai posicionar a prótese na boca do paciente e pedir para ele ocluir. Por que desse tipo de checagem? Porque muitas vezes o paciente vai te indicar dor e desconforto em alguma região e você não vai conseguir identificar. Então, o uso da pasta vai te permitir identificar qual região está sofrendo compressão. Agora, é importante um fator: só faça esse teste depois de ter feito o ajuste oclusal da prótese. Porque se por acaso você faz esse teste sem o ajuste oclusal, pode ser que haja uma pressão maior na mastigação ou no contato oclusal. E aí você vai ter uma área de compressão de fato acontecendo, mas por conta da oclusão e não porque há uma área com um excesso de carga ou um excesso de contato da célula, por conta da própria célula, né? Por conta do resultado de moldagem. Então é bom diferenciar. Primeiro, para fazer esse tipo de avaliação, o ajuste oclusal tem que ter sido feito. Depois você parte para esse tipo de ajuste, que é o ajuste da base da célula, em relação a algumas áreas que eventualmente possam ter ficado com um contato maior com a resina. Bem, um outro fator que a gente vai conversar com vocês é quando o grampo vem com uma retenção diminuída, tá? E aí, vocês lembram que no slide anterior, naquele filminho, eu comentei quando ele tem uma retenção maior, que ele até aumenta a retenção por conta da presença da resina acrílica. E às vezes o que acontece é que, mesmo com a presença da resina acrílica, o grampo continua com a retenção diminuída. Então, para isso, a gente usa de um outro artifício, né, que é fazer uma restauração. Então, eu posiciono a prótese na boca, marco a região do grampo, desenho o contorno do grampo e, a partir daí, faço uma restauração numa região criando um novo equador, né? Uma região de maior contorno que seja compatível com a retenção dada pelo grampo. Bem, pessoal, nós chegamos à fase de orientação, né? Na prótese, é uma fase, para todas as próteses, a gente orienta o paciente com relação à higienização. É muito importante para que a gente tenha uma prótese mais duradoura. O paciente removível não é diferente. O que tem-se aqui é indicar ao paciente a forma correta de colocar e retirar a prótese, a questão do uso noturno ou não, mas a verdade todas as instruções têm que ser passadas nesse momento, para que esse paciente tenha consciência do papel dele no sucesso da prótese. É importante a ênfase do papel da higienização, né? Higienização mecânica através da escova ou do uso de pastas efervescentes, mas que a importância do higienizar, do ato de higienizar, de limpar, de como guardar, de como fazer a manutenção dessa prótese para que ela se mantenha de uma forma adequada. Então, aquele paciente que nunca usou PPR, você tem que reforçar essas orientações. E o paciente que já usa, você muitas vezes vai mudar um hábito dele, porque às vezes ele usa, mas mantém de forma errada. Então, essa orientação, né, você pode estabelecer tipo um protocolo, fazer um textinho e dar para o paciente para que ele entenda a importância do papel dele, né, nesse processo. Então, uso noturno ou diurno, veja com o paciente qual é o melhor horário para ele tirar, para ele colocar. O uso noturno, na verdade, a gente recomenda a remoção, mas tem paciente que não quer tirar, então conversa com o paciente, convença-o a tirar em outro período do dia. Eu até brinco, olha, quando for tomar banho, tira a prótese. Enfim, essa conversa é muito importante para que você entenda o hábito do paciente, muitas vezes oriente a mudar esse hábito ou adeque, né, as orientações a um hábito que ele já tem, tá certo? Para o paciente que está usando uma prótese, principalmente com comprometimento anterior, peça ele para ler, peça ele para testar a questão fonética, ver a questão de alimentação, né? Como é que está se adequando o corte de alimento. Isso é importante para a gente entender
se o uso da prótese está sendo efetivo para o paciente. Por isso que eu falei que a instalação ela não termina no ato da entrega. Ela, na verdade, ela vai se estender até para os retornos, quando a gente vai ouvir o paciente depois do uso da prótese, tá certo? Bom, a higienização é uma peça fundamental, né, de como manter essa prótese durante muito tempo. Faça a orientação de como fazer, de como pegar na prótese, de como escovar. Outra coisa, escovar fora da boca. Tem paciente que acha que não, tem que escovar com a prótese dentro da boca. Não. Se ela é removível, você não pode tirar, vai até facilitar seu trabalho. Tira a prótese, faz a limpeza fora da boca e com outra escova faz a higienização dos dentes, tá? Sempre priorizando o método, né, para não colocar força, como pegar na prótese para não empenar, tá certo? Hoje no mercado a gente tem escovas, inclusive, direcionadas para os pacientes que usam prótese, e não só escova, tá? Tem inclusive dentifrícios que são também para específicos. Mas para quem não tem isso, você pode orientar uma barra de sabão de coco ou uma pasta, né, que não seja tão abrasiva, tá certo? Bem, pessoal, nós chegamos ao final desse momento, né, que foi pensado para trazer algumas dicas, alguns questionamentos, e no segundo momento nós pensarmos aí juntos e discutirmos experiências clínicas. É claro que cada um de vocês tem experiências, já tratou de formas diferentes as mesmas situações que eu posicionei aqui. Então é importante que a gente tenha um segundo momento onde nós vamos debater essa parte mais clínica, onde cada um vai expor questionamentos e situações que aconteceram para que a gente possa enriquecer a nossa discussão. De toda forma, estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, que não seja nesse momento, mas num próximo momento, em que a gente possa debater mais sobre o assunto. De toda forma, deixar aqui uma dica para vocês, um canal que eu estou criando aí no YouTube, que é o Se Liga na Prótese. Na verdade, o canal está no meu nome, mas tem uma série chamada Se Liga na Prótese. E lá eu vou disponibilizar alguns conteúdos de uma forma rápida, mas bem objetiva, para quem tiver dúvida ainda, acompanhar.